PGR pede extinção da pena e revogação das medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira. E você vai ver também. Embaixada admite erros sobre corpos e pede desculpas à família do jornalista inglês desaparecido na Amazônia. Após dia complicado na capital paulista, motoristas e cobradores entram em acordo com empresários e greve é suspensa. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o evento na B3 marca início da oferta de ações da Eletrobras. Para incentivar a doação de sangue, o artista muralista Eduardo Cobra doa para a Fundação Pro Sangue uma de suas obras. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a extinção da pena do deputado Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições, depois que o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão de pena. Vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirmou que o decreto de indulto individual é existente e sua repercussão jurídica está condicionada à necessidade de decisão judicial declarando extinta a pena do deputado. E disse ainda que não é possível discutir a validade do indulto presidencial. Após o envio da manifestação ao STF, a advogada de Silveira, Mariane Andréa Cardoso, divulgou uma nota dizendo que o órgão acolheu os recursos apresentados e que a análise da constitucionalidade do ato do presidente Jair Bolsonaro deve ser feita nas ações específicas que questionam o decreto do perdão. Para a Procuradoria, somente uma decisão nessas ações sobre a constitucionalidade poderia impedir o reconhecimento da extinção da pena de Silveira. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, solicitou ao governo mais informações sobre o perdão e a Advocacia Geral da União se manifestou, dizendo que o perdão é constitucional e não gera crise entre os poderes executivo e judiciário. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda constitucional PEC do etanol. O texto, que prevê um regime fiscal diferenciado para o etanol em relação a combustíveis fósseis, segue para a Câmara dos Deputados. Em primeiro turno, foram 68 votos a favor e nenhum contrário. Já no segundo, o placar ficou 72-0. E por unanimidade, os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça permitiram a 3 pessoas o plantio de cannabis para fins medicinais. A decisão é inédita na Suprema Corte. Os ministros analisaram recursos de pacientes e familiares que fazem uso do medicamento e que queriam fazer o plantio sem que possam ser enquadradas na lei de drogas e punidas por isso. Na tentativa de fortalecer a segurança alimentar global, o Brasil assinou um acordo com outros 5 países grandes exportadores agrícolas. Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos e México adotaram a Declaração Conjunta de Exportadores Agrícolas, que inclui um aumento na produção de alimentos e fertilizantes. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, que afirmou que a declaração foi adotada durante a Cúpula das Américas, realizada na semana passada em Los Angeles. De acordo com a Casa Branca, os 5 países dizem que, como grandes exportadores agrícolas, podem fortalecer a segurança alimentar global. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que os países importadores de alimento vão pagar mais, mas vão receber menos em 2022 devido à guerra na Ucrânia. O conflito teve um impacto global e agravou a crise alimentar em muitos países com o aumento dos preços de grãos e fertilizantes. O objetivo do grupo de 5 países é maximizar a oferta de alimentos para tentar manter a estabilidade de preços e garantir que as sanções pela guerra não afetem esses produtos. Os signatários também se comprometeram a prestar assistência humanitária aos mais vulneráveis com doações.
A Embaixada Brasileira no Reino Unido enviou hoje um pedido de desculpas à família do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecido na Amazônia, por ter informado erroneamente que o corpo dele e do indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam sido encontrados. Aqui no Brasil, o Senado aprovou a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar as investigações do desaparecimento dos dois homens. O envio do pedido de desculpas foi confirmado pelo embaixador Fred Arruda, assim como pela família do jornalista inglês. Na manhã de segunda-feira, um representante da Embaixada Brasileira ligou para o cunhado e a irmã de Phillips, no Reino Unido, para dizer que os corpos tinham sido achados amarrados a uma árvore. A informação foi então divulgada à imprensa pela mulher do jornalista, Alessandra Sampaio. Mas a Polícia Federal negou que eles tivessem sido encontrados. A Associação Indígena Univaja, que denunciou os desaparecimentos há mais de uma semana na região do Vale do Javari, no Amazonas, também não confirmou. Nesta terça-feira, servidores da FUNAI fizeram um ato em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília, pedindo uma retratação do presidente do órgão, Marcelo Augusto Xavier da Silva, por dizer que Bruno Pereira, servidor licenciado da Fundação, não tinha autorização para estar na área onde desapareceu. Já no Senado, foi aprovada a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar as investigações do desaparecimento. O grupo será formado por 3 integrantes da Comissão de Direitos Humanos, 3 da Comissão de Meio Ambiente e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo é ir até o Vale do Javari, apurar as causas do desaparecimento e investigar o aumento da criminalidade na Amazônia. O colegiado deverá atuar por 60 dias. E você vai ver ainda nesta edição, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o evento na B3 marca início da oferta de ações da Eletrobras. E ainda, para incentivar a doação de sangue, o artista muralista Eduardo Cobra doa para a Fundação Pro Sangue uma de suas obras. Os detalhes você confere em instantes, até já. Olá, estamos de volta, são 18 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília e vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Vamos começar as notícias do Rio sobre o caso Henri Borel e o depoimento do ex-vereador Jairinho. O depoimento de Jairo Santos de Souza ao doutor Jairinho, que durou mais de 7 horas no plenário do 2º Tribunal de Júri do Estado. A oitava, marcada para as 9h30 da manhã, só começou depois das 11h30, por conta de uma discussão entre os advogados de defesa e a juíza Elizabeth Machado Louro. A magistrada pediu que eles ficassem sentados e eles afirmaram que ela estava limitando o direito dos advogados de se mexerem pelo plenário. Após a discussão, Jairinho negou envolvimento na morte de Henri Borel e deteve-se em questionar o laudo da necropsia feito pelo perito Leonardo Tauil. Ele acrescentou que está sofrendo com a prisão juntamente com a família e pediu para a juíza autorizar buscas e apreensão no Hospital Barra d'Or para mostrar mais detalhes na noite em que Henri Borel foi socorrido no local. E o incêndio apavorou moradores de um prédio na zona oeste do Rio. Um apartamento pegou fogo na madrugada desta terça-feira. As chamas atingiram um imóvel do 8º andar de um dos prédios do condomínio Rio 2, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As chamas só foram controladas no começo da manhã. De acordo com os moradores, o incêndio começou por volta de 3h30 da manhã no edifício Verano Stay. E os bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 4h40 da manhã. Segundo o porta-voz dos bombeiros, 3 pessoas foram atendidas e todas tinham ferimentos leves e foram liberadas. E as causas do incêndio serão apuradas e, estruturalmente, apenas um apartamento foi atingido. Os moradores foram orientados a deixar o prédio e aguardar o controle das chamas para que pudessem retornar aos apartamentos e pegar os pertences. E vai chegar a Superlua, um verdadeiro espetáculo da natureza. O início da noite de hoje vai trazer um presente que poderá ser acompanhado no Planetário do Rio de Janeiro, na Gávea, zona sul da cidade. A Superlua é um fenômeno que ocorre toda vez que ela está mais próxima da Terra
e vai aparecer maior e mais brilhante. Para receber os estudantes e pessoas interessadas em admirar o fenômeno, o planetário preparou uma programação gratuita a partir das 18 horas de hoje. Para a observação do céu, a entrada é gratuita, contudo, serão distribuídas apenas 100 senhas, 30 minutos antes da abertura das atividades. Vamos ficar de olho por aqui. Maria Alice, eu volto amanhã com mais informações. É isso aí, Anderson. Obrigada pelas informações e até amanhã. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia intensificou os combates em Severodonetsk, enquanto a Ucrânia tenta resistir à invasão no leste do país. O objetivo russo é cercar a cidade, considerada estratégica. As tropas russas destruíram uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lysychansk. Mas autoridades ucranianas garantem que a cidade estratégica do leste do país não está isolada e as forças de Kiev vão resistir. A Ucrânia diz que mais de 500 civis estão presos dentro de uma fábrica de produtos químicos em uma zona industrial da cidade, onde suas forças resistem por semanas a bombardeios e ataques russos. Kiev afirma estar perdendo de 100 a 200 soldados por dia na batalha, com centenas de feridos. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu a luta pela região leste de Donbás como uma das mais brutais da história europeia, mas se mostrou confiante em conseguir mudar a situação caso o país receba mais armas dos ocidentais. O governo dos Estados Unidos já começou a entregar armas pesadas para a Ucrânia e deve acelerar o fornecimento nos próximos dias. No campo diplomático, a União Europeia deve anunciar em uma reunião de cúpula nos dias 23 e 24 de junho se concede à Ucrânia o estatuto de candidato a integrar o bloco. Para a Rússia, controlar Severodonetsk abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbás, Kramatorsk. Um passo importante para conquistar toda esta região que está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014. Nesta terça-feira foi realizada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, a cerimônia de capitalização da Eletrobras, a principal empresa do setor elétrico brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Adolfo Saxida, participaram do evento. No evento, Paulo Guedes declarou que a privatização da companhia vai aumentar a sua capacidade de investimento. A missão é o quê? A missão é deixar esse legado para gerações futuras. Então, a maior empresa de geração de energia limpa, renovável do mundo está livre. É como um filho que saiu de casa aos 18, 19 anos e foi para a vida. E agora vai vencer e vai seguir. Não precisa mais ficar sob a proteção do Estado. Rodrigo Limp, CEO da Eletrobras, afirmou que a capitalização vem na sequência de uma reestruturação desde 2016, após um dos períodos mais difíceis da história da empresa. Limp ressaltou que a operação vai possibilitar investimentos em energia renovável. A expectativa do CEO é que o processo seja concluído até o fim de julho. E agora a Eletrobras começa uma nova fase, com um novo modelo de governança, e não tenho dúvidas de que, pelo que tem demonstrado em termos de excelência técnica, capacidade de inovar e superar desafios, a Eletrobras está preparada para seguir seu papel de protagonista no setor elétrico. Já o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o dia é histórico para o país. Sai de cena uma empresa estatal, entra em cena a maior corporação de energia renovável da América Latina, com uma capacidade de investimento renovada. O presidente Jair Bolsonaro também esteve presente na cerimônia, mas não discursou. A privatização da Eletrobras foi concluída após a oferta pública de ações. O preço por ação foi definido em R$ 42 e levantou pouco mais de 29 bilhões de reais, segundo a companhia. O total da operação pode ultrapassar 33 bilhões de reais. Trata-se da maior oferta de ações na Bolsa Brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, realizada em 2010, e que movimentou 120 bilhões de reais. Ao fim do processo, a participação do governo na Eletrobras deve cair de 72% para 45%.
E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira após forte avanço na véspera e à espera de decisões sobre juros aqui e nos Estados Unidos nesta semana. A moeda norte-americana subiu 0,37% e encerrou o dia cotada a R$ 5,133 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou hoje em sua 8ª queda seguida, ainda pressionado pelos temores de uma alta acentuada nos juros dos Estados Unidos. O indicador teve queda de 0,52% a 102.063 pontos. E a consultoria britânica Euromonitor Internacional divulgou hoje as suas novas projeções para a economia global e destacou que a perspectiva para a economia brasileira é de desaceleração da atividade e inflação mais alta. Os economistas da empresa de pesquisas mantiveram projeção de crescimento de apenas 0,2% para o PIB no Brasil em 2022 e reduziram a previsão para 2023 de 0,3 ponto percentual para 1,2%. Sobre o Brasil, o relatório destaca que espera-se que as atividades e serviços industriais aumentem à medida que a onda de Ômicron parece estar sob controle. Mas a escalada dos preços globais da energia, a alta inflação e as incertezas microeconômicas elevadas devem limitar os gastos do consumidor em 2022, levando à estagnação econômica. Sobre a inflação, a consultoria diz que os preços ao consumidor têm subido bastante, impulsionados pela escalada dos preços de energia em todo o mundo e pelas dificuldades ainda encontradas na cadeia global de suprimentos. A Euromonitor prevê que a inflação no Brasil atinja 9,7% em 2022 e fique em 5,5% em 2023. Em relação à taxa de juros, a consultoria elevou 1 ponto percentual a sua perspectiva para a Selic no fim do ciclo de alta, chegando a 12,3% em 2022. Para 2023, espera que os juros básicos brasileiros encerrem o ano em 11,2% e voltem ao patamar de um dígito somente em 2024, quando os economistas da empresa acreditam que chegará a 8,6%. A Organização Mundial da Saúde vai avaliar se a varíola do macaco representa uma emergência de saúde pública de alcance internacional. A União Europeia e o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic anunciaram hoje que vão comprar 100 mil doses da vacina contra a doença. Já foram detectados casos em 19 países membros, além da Noruega e da Islândia. O surto global de varíola do macaco é claramente incomum e preocupante. É por isso que decidi convocar o Comitê de Emergência sob os regulamentos internacionais na próxima semana, para avaliar se esse surto representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Comercializada sob o nome Invanex na Europa, Jynneos nos Estados Unidos e Invamune no Canadá, é uma vacina de terceira geração autorizada na Europa desde 2013 e indicada contra a varíola em adultos. O regulador europeu de medicamentos anunciou no início de junho que havia iniciado em negociações com a Bavarian Nordic para eventualmente ampliar seu uso contra a varíola do macaco. A doença, que não costuma ser mortal, pode causar febre, dor de cabeça, dores musculares, além de erupções cutâneas. Segundo a OMS, em 8 de junho, o número de casos confirmados da doença era de 1.300 no mundo, em países não endêmicos. A doença é endêmica em 11 países da África Ocidental e Central. Depois de rejeitar a saída do Reino Unido em 2014 e ver tudo mudar com o Brexit em 2016, a Escócia vai buscar uma nova votação para decidir sobre a independência do país. A chefe do governo autônomo da Escócia, Nicola Sturgeon, lançou nesta terça-feira uma nova campanha pela independência, ao apresentar o primeiro de uma série de documentos que defendem uma ruptura com o Reino Unido. Sturgeon quer organizar um novo referendo de autodeterminação no país em 2023, apesar da recusa de Londres, que precisa autorizar a votação. After everything that has happened, Brexit, COVID, depois de tudo que aconteceu, Brexit, Covid, Boris Johnson, é hora de estabelecer uma visão diferente e melhor. É hora de falar sobre fazer uma Escócia mais saudável e justa, de falar sobre independência e fazer uma escolha.
Uma primeira consulta foi realizada em 2014, na qual 55% dos eleitores rejeitaram a independência. O partido de Sturgeon alega que o Brexit, que teve oposição da maioria dos escoceses em 2016, mudou a situação e que a nação agora deve ter a possibilidade de aderir à União Europeia como um Estado independente. A líder escocesa afirmou que a saída do Reino Unido tirou o país da União Europeia e do mercado único contra a vontade, com enormes danos ao comércio, às condições de vida e aos serviços públicos. O premier britânico Boris Johnson tem a palavra final sobre a autorização ou não de um novo referendo de autodeterminação e se opõe de maneira veemente à consulta. Ele afirma que este tipo de votação só pode acontecer uma vez em cada geração. Acabou no fim da tarde a greve dos rodoviários em São Paulo. Essa decisão aconteceu após a liberação de subsídios para atender uma das reivindicações dos motoristas e cobradores de ônibus, que é o reajuste de 12,47%, já a partir de maio, de forma retroativa. Com isso, a greve fica suspensa até que outras reivindicações da categoria sejam debatidas e acertadas. Entre elas, o fim do horário de almoço não remunerado, pagamento de 100% das horas extras e participação nos lucros. Por volta das 3h30 da tarde, o atendimento nas 713 linhas que foram paralisadas começou a ser retomado de forma gradativa, mas a previsão é que toda a operação só seja normalizada no final da noite de hoje. E olha só, para incentivar a doação de sangue, o artista muralista Eduardo Cobra doou hoje em São Paulo para a Fundação Pro Sangue uma de suas obras. Metamorfoses, o nome da obra que tem o objetivo de incentivar a doação de sangue, um trabalho realizado pelo muralista Eduardo Cobra. Ela vai ocupar um espaço especial no Hemocentro de São Paulo. Eu resolvi assinar o painel hoje justamente para as pessoas realmente perceberem como esse ato ajuda e muda a vida de outras pessoas, né? Com certeza, nesse momento, tem alguém orando, esperando para que alguém venha até aqui e faça essa doação. Então é importantíssimo. Durante a pandemia, houve uma queda de 20% no número de doadores de sangue. Por isso, Cobra deixou para assinar o mural Metamorfoses que fez no prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas de São Paulo. A Fundação Pro Sangue está entre os 5 maiores bancos de sangue da América Latina e é centro de referência da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Mensalmente, coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas para os atendimentos de mais de 100 instituições públicas de saúde da rede estadual, entre elas o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer de São Paulo e o Hospital Dante Pazanese. Na realidade, a gente precisa, principalmente os pacientes que fazem transplante de medula óssea, os pacientes que têm doenças oncológicas, em que a quimioterapia destrói as células da medula e a gente precisa repor com as transfusões de plaquetas, de hemocomponentes, concentrados de hemácias, plasma quando precisa. Então é muito importante a gente ter esses hemocomponentes para poder salvar vidas. Além de incentivar a doação de sangue, a obra é uma homenagem do artista para o hospital e a todos os profissionais de saúde. Eu tenho muito carinho aqui, muitas boas lembranças, por tudo que fizeram por mim aqui, pelos médicos, pelos enfermeiros, todos que trabalham aqui no hospital. E a ideia desse painel, quando eu fui convidado, eu achei que seria fantástico poder retribuir tudo isso e poder trazer também para os pacientes, de certa forma. A arte ela tem esse papel, de trazer um pouco de alívio, a contemplação ali, Então é um painel, sim, é um viva para todos os médicos, todos os enfermeiros e também para os pacientes que frequentam aqui todos os dias, Então é uma doação que eu fiz aqui, esse painel e um outro que pode ser visto lá na rua, chamado Ciência e Fé. Muito bacana, E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.